pouquinho da minha pessoa. Perfeito, vamos começar agora então, pessoal. Primeiramente, agradecer a presença de todos aqui, né, nessa manhã de quinta-feira, para um treinamento bem importante e super necessário. Temos tido várias conversas com franqueados, né, encontros, reuniões, e alguma parte desses franqueados sempre nos relata, né, uma dificuldade de se organizar o próprio negócio. Às vezes é por inexperiência no empreendedorismo, né? Às vezes por questões pessoais, ou diversas outras causas. E a gente enxergou aí uma necessidade de trazer alguém, um especialista, né? Para que passasse aí o ensinamento sobre liderança e gestão. A gente já teve um primeiro encontro com o Átila, quem vai apresentar aqui para vocês, no encontro de franqueados de Minas Gerais, e todo mundo ficou literalmente, Átila, apaixonado pela apresentação. Poxa, Então, que bom. foi exatamente, né, Átila, logo após a tua apresentação lá, que eu já falei contigo, não, a gente precisa passar isso aqui para toda a rede. E aí que começou a nossa conversa, né, e ainda bem que a gente conseguiu achar uma brecha aí na agenda, e eis que o Átila está aqui conosco. Então, aproveitem esse momento, né? O treinamento vai estar gravado para que vocês possam rever ou passar para a sua equipe, se vocês tiverem mais de um sócio. Então, aproveita esse momento e, Átila, seja muito bem-vindo e muito obrigado aqui por fazer parte mais uma vez da Baby Gym. Perfeito, eu agradeço o convite, Lucas. Agradeço também que o pessoal gostou lá da reunião lá que a gente fez aqui em Belo Horizonte, né, para toda a equipe de franqueados aí de Minas Gerais, e tinha algumas outras pessoas também de alguns outros lugares. O treinamento, tá, gente, que eu passo é um treinamento um pouco de vivência minha, que eu tive, que eu tenho ainda, né, que eu sou consultor de gestão e basicamente há 25 anos, trabalhei muito tempo como consultor, ainda atuo como consultor. Então, vou falar muito de experiências e um pouquinho também de metodologia associado, né, com a teoria. Então, vou associar um pouco da minha experiência, da minha vivência, né, nesses 25 anos. No outro treinamento lá que a gente fez, né, que na verdade foi um workshop, né, poxa, gostei da participação do pessoal, o pessoal ia perguntando durante a apresentação, vocês podem ficar à vontade, tá, de interromper aqui a qualquer momento, basta aí levantar a mão, e aí a gente faz uma coisa também bem interativa dessa forma. Quando eu projetar aqui, na verdade, o PowerPoint, eu não consigo ver vocês, tá? Então, se tiver alguma coisa, pode interromper. Eu vou projetar aqui agora, falar um pouquinho o que é o treinamento. Treinamento, a gente vai falar sobre liderança e gestão, tá? A princípio, me pediu falar, vamos falar sobre gestão. Eu falei, cara, ok, vamos falar sobre gestão, mas a gente tem que falar de algumas premissas antes de entrar em gestão, que é a questão da liderança, que você não faz gestão sem liderança. E liderança assim, é um tema que todo mundo fala, todo mundo diz que pratica, mas na hora que a gente vai ver, que a gente vê alguma coisa, a gente coloca lado a lado, assim, com algumas teorias, a gente percebe que a gente deixa de cobrir um ponto ou outro na liderança. E às vezes esses pontos que a gente deixa de cobrir são pontos ali que vão impactar diretamente no nosso resultado, tá? Independente se a empresa tem gente 1, 2 ou 1.000 funcionários, tá? Isso eu já vi durante toda a minha carreira, que isso independe aí do tamanho da empresa, tá? E a liderança, ela pode ser, na verdade, composta, numa célula de trabalho, tá? Num projeto que eu faço. Então, ou seja, quais são os ingredientes de liderança que a gente tem que olhar para a gente o quê? Colocar a gestão em movimento. Tá? Então, basicamente, a gente vai falar nesse âmbito sobre liderança e gestão. Bom, então, o que a gente vai ver aqui? Quem é a Átila? Vou me apresentar aqui um pouquinho mais, que eu já me apresentei. Vamos falar aí de planejamento e fatores de liderança, e aí aqui eu entro um pouquinho sobre estatísticas, sobre falhas de planejamento, que a gente vê muitas empresas planejando e não levando a cabo aquele planejamento. Fatores de sucesso da organização, quais são esses fatores? E liderança, quais são os fatores de liderança? Aqui eu vou entrar um pouquinho na parte de conflito, compromisso, responsabilidade e resultados. Desafios e mudanças, né? Como que eu consigo promover essas mudanças dentro da organização, né? Vou falar aqui, tá, gente, num âmbito um pouco mais reduzido, né? Esses temas, se a gente
ter que explorar ele aqui, a gente gasta basicamente um dia para explorar. Depois eu entro aqui na gestão para resultados, falo aqui um pouquinho de método, de metodologia, como que a gente analisa o resultado, aí muito numa ótica do acompanhamento e não do planejamento, e refletindo sobre o meu processo. Aí eu peguei aqui um funil de vendas, tá? E coloquei algumas indagações em cima desse funil de vendas. Como franquia, a gente foca também muito nessa questão de vendas, então eu achei interessante, a gente falou com o Lucas, de colocar um pouco essa reflexão sobre o meu processo comercial, tá? Então, basicamente, a agenda de hoje vai ser essa aqui. Bom, vamos lá. Esse sou eu aí com essa cara fechada, tá? Meu nome é Atila Machado. Como eu falei com você, sou administrador de empresas, consultor de gestão. Eu atuo há mais de 25 anos aí com projetos de melhoria de resultados de pessoas e organizações, tá? Então, eu basicamente comecei minha carreira como consultor numa empresa que se chama Falcone. Ela já foi a maior empresa de consultoria da América Latina. Fiquei lá de mais ou menos uns 13 anos prestando consultoria, né? Tanto em empresas no Brasil como no exterior, empresas pequenas, médias e grandes, tá, gente? Aqui tem algumas bandeiras que são maiores, mas eu já prestei consultoria em empresas pequenas, médias e grandes, com projetos em planejamento estratégico, revisão de processos, revisão de estrutura, redução de custos, melhoria contínua no chão de fábrica. Então, ou seja, já trabalhei, entendeu, em várias vertentes dentro da organização. Eu sou um dos fundadores da Mereu, tá? A Mereu é uma empresa que tem como objetivo perenizar o resultado das pessoas através de um software de gestão. Então, saí da Falcone lá em 2011 para montar a Mereu, em 2012. Já tive outros empreendimentos, tá? A Mereu é a terceira empresa que eu já desenvolvi. Hoje a Mereu está com 12 anos, né? A gente tem mais de 1 milhão de pessoas impactadas pela nossa plataforma em 40 países, né? E, além disso tudo, aí, eu faço palestras, ainda dou algumas consultorias aí, mais pontuais, tá? Então, não tenho focado muito em projetos de consultoria hoje, exatamente por causa de agenda de tempo, tá? Mas desenvolvo alguns projetos aí de orientações aí de mentoria. Então, esse sou eu, tá? Essa é a minha história, e aí que eu vou falar está muito embasado em toda essa trajetória de experiência aqui que a gente passou, que eu passei. Perfeito? Vamos lá, então. Bom, eu começo a falar aqui sobre o que você entende por gestão, tá, gente? Então, assim, gestão tem vários conceitos, tem autores que falam, fazer, fazerem, ou seja, gestão tem vários conceitos, né? Dentre esse tempo todo, o que eu achei o conceito, assim, mais pertinente para mim, né, foi o seguinte, é o ato de gerir pessoas e recursos visando atingir um resultado. Ou seja, para que a gestão existe, né? Então, a gestão, às vezes, ela pode ter um caráter um pouco mais de controle, um caráter mais burocrático, mas não. A gestão é o quê? É gerir o que você tem em relação de pessoas e recursos. A gente coloca pessoas em primeiro lugar, que são as pessoas que vão gerir esses recursos. E tudo visando o quê? Visando atingir um resultado. Eu não faço gestão em prol de outra coisa que não seja um resultado, de um objetivo. Tá? Então, ou seja, a gente tem que sempre colocar isso em mente. Isso que eu vou fazer vai impactar o meu resultado? Isso aqui está dentro do meu sistema de gestão para gerar um resultado? Então, quando a gente tem esse conceito do que eu vou gerir alinhado a um objetivo, a um resultado, a gente consegue, entendeu, ampliar esse conceito de gestão, né? Porque muitas coisas são feitas e realizadas dentro da empresa que não me levam de um ponto A a um ponto B, tá, gente? E isso eu vejo, assim, comumente. A pessoa está desenvolvendo um projeto, isso eu estou falando de grandes empresas, tá, gente? Está desenvolvendo um projeto, esse projeto está completamente desalinhado, por exemplo, com a estratégia da companhia, e ele está ali, colocou aquilo como meta, está atuando muito em meios, e na hora que você vai ver, esse projeto não traz resultado para nada. Então, ou seja, a gente tem que sempre atrelar a gestão para visar o atingimento de um resultado, né? E aí a gente tem aqui uma pesquisa aqui que a gente pegou aqui, foi publicada lá na Harvard, na revista, que a gente vê a importância de a gente não deixar de trabalhar com a gestão. Dessa pesquisa, o que foi evidenciado? Que 90% das estratégias, elas falham em função de uma baixa implementação. O que é isso, gente? Sobra muito otimismo na hora que eu vou planejar, na hora que eu vou fazer o meu planejamento estratégico, e depois eu não consigo colocar isso na execução.
Então, a gente vê muito se falar hoje em dia nas empresas, que o meu planejamento estratégico, ele é burocrático, ele fica só no papel. Sim, se você não consegue desdobrar isso, você vai gastar uma energia muito grande planejando para depois, entendeu, não executar na maioria do tempo. O que eu falo em relação a isso? Gente, quando a gente for fazer, na verdade, um planejamento, qualquer que seja, primeiro analise os recursos que a gente tem. Tá? Com os recursos que eu tenho, com a capacidade que eu tenho, eu vou conseguir levar esse planejamento a cabo? Aí eu evito cair nessa estatística dos 90%. Né? Uma outra coisa também muito grave que a pesquisa apontou, que foi o seguinte, 60% das pessoas não sabem onde as empresas querem chegar e por quê. Também muito comum. Então, está lá, né? Eu sou, por exemplo, o diretor aqui, o sócio da Mereu, né? Então, eu tenho vários projetos aqui relacionados a produto, relacionados a vendas, relacionados a pessoas, a estrutura. Se eu não comunico isso para uma equipe, como que minha equipe vai poder agregar em cima disso, né? Então, ou seja, como que eu vou ainda conseguir um engajamento dentro da minha empresa se eu não faço esse desdobramento, entendeu? Desses meus objetivos. É um problema muito grave que a gente vê e olha para você ver a estatística o que fala. A outra coisa, né, apontada pela pesquisa, que foi só 5% dos colaboradores entendem o seu papel na estratégia da empresa. Então, foi isso que eu falei. A estratégia está lá em cima, né? Então, ou seja, a estratégia está lá em cima, eu estou aqui embaixo, como que eu vou contribuir nessa estratégia? Qual que é o meu papel nessa estratégia? Como que isso se correlaciona? Eu não sei, eu vou fazer no dia a dia o que me pedem, isso, na verdade, a gente pode estar perdendo uma grande oportunidade, por exemplo, de contribuição dos nossos colaboradores. E aí, para mim, aqui um dos piores também, só 3% dos executivos acreditam no sucesso das estratégias da empresa, que é uma coisa muito grave, porque quem que propõe as estratégias da empresa, na maioria das vezes, é em conjunto com os executivos. Né? Se eu tenho só 3% dos executivos acreditando no sucesso das estratégias, geralmente eu estou ali para o quê? Cumprir alguma coisa que eu não acredito que aquilo vai dar certo. Então, ou seja, visando tudo isso aí, o que, que a gente tem, gente? A gente tem o quê? A estratégia de um lado e a operação do outro. E a gente vê um grande abismo, entendeu? Entre uma parte e a outra parte, né? Então, ou seja, eu não consigo desdobrar e fazer a minha estratégia chegar até a minha operação, né? Então, ou seja, eu estou ali numa rotina que ela não se conecta com a minha estratégia. E, consequentemente, o que, que traz o meu resultado? A estratégia traz o meu resultado se eu tenho uma boa rotina para o quê? Sustentar essa estratégia. Então, o que a gente vê nas empresas hoje em dia é esse abismo, tá, gente? E como eu falei, independe aí do tamanho da empresa, tá? Independe se a empresa tem 2, 3, 4 ou 1.000 funcionários. A gente vê isso muito acontecer no dia a dia. E a gente fala muito hoje em dia de tecnologia, de inteligência artificial, de metodologia ágil, e a gente percebe que o básico ele não é feito. É o quê? É o alinhamento disso tudo. Não adianta eu colocar processo, não adianta eu colocar nada, entendeu? Se eu não consigo, na verdade, comunicar e conectar minha rotina com a minha estratégia. Tá? Como que a gente vai vencer esse abismo, né? Na verdade, como que nos nossos projetos a gente coloca algumas premissas, né, de resultado? Primeira coisa, gente, alinhamento dos esforços para garantir o resultado. Né? É o que eu falei um pouquinho lá atrás. Então, ou seja, eu tenho aqui o meu desdobramento, né, dos meus objetivos, da minha estratégia, e o que a gente vê muitas vezes por falta de comunicação é que esses esforços eles ficam desalinhados. Então, o comercial está indo para um lado, a operação está indo para o outro, né, o marketing está indo para o outro lado. Então, ou seja, o RH não tem um programa de estruturar tudo isso. Então, é como se fosse lá na física, né, gente? Quando a gente tem lá os esforços, as forças desalinhadas, o que, que acontece com o meu resultado, com o meu resultante? Ele é menor. Então, ou seja, se cada um está andando para um lado, o meu resultado, entendeu? Ele vai ser menor. Isso gera o quê? Gera desperdício. O desperdício que a gente fala não é só desperdício financeiro, tá? Acaba sendo desperdício de tempo, desperdício de, na verdade, a questão da fadiga. Então, uma série de outras coisas que me gera esse desperdício, né? No final, o que, que vai acontecer? O resultado vai ser menor, ele pode até vir, vai gerar também nas pessoas um sentimento grande de fadiga, né? E não é bom nem para a empresa e nem para os colaboradores que estão dentro da empresa. Né? Qual que é, na verdade, o cenário que a gente tenta estabelecer dentro das empresas? Que os esforços estejam alinhados.
Então, ou seja, quando eu falo de gestão, quando eu falo no desdobramento dos meus objetivos, eu tenho que fazer isso de forma clara. Eu tenho que desdobrar para quem tem responsabilidade em cima daqueles objetivos, né? Então, você vê muitas vezes, por exemplo, um diretor, um gerente de RH, uma pessoa assim, com objetivos que, poxa, ela vai olhar para aquele objetivo, ela não vai conseguir ter ação nenhuma em cima daquele objetivo. Por quê? Ela não tem autonomia para fazer aquele objetivo. Se eu não tenho autonomia sobre o meu processo, eu não tenho como garantir o meu resultado. Então, vamos lá, vamos pensar, vocês aí. Vocês têm, na verdade, os colaboradores e exigem que os colaboradores façam algum processo que dê algum resultado. Mas se todo momento, entendeu, vocês estão ali em cima e não deixam que ele execute, ele não vai ter autonomia. Se ele não tem autonomia, não tem como vocês cobrarem o resultado em cima dele. Então, ou seja, essa questão dos esforços alinhados, ele vem muito na questão realmente também da autonomia sobre atuar em cima daqueles esforços. Isso, a gente fala que esses esforços estando alinhados, nós garantimos um resultado melhor, né? Um aproveitamento melhor, né? Que a gente fala com aproveitamento máximo. Caso ao contrário, a gente tem o cenário de cima, a gente gera mais desperdício, mais fadiga e menos resultado. Bom, o que a gente vê também? A questão da priorização, tá, gente? A gente vê muito falar aí em foco, foco, foco o tempo inteiro. Você tem que ter foco, você tem que atuar. Sim, a gente tem que ter foco, né? Foco se tornou uma palavra muito falada também pelos coaches aí hoje em dia. E aí a gente sempre tenta embasar, né, todas essas questões até relacionadas a foco, né, com alguns estudos. Esse estudo aqui também foi um estudo aí também de Harvard, que ele colocou aqui uma correlação, tá, gente, entre o crescimento da receita. Foram entrevistados mais de 1.800 executivos globais, né? E eles falaram que, à medida que a lista de prioridades estratégica cresce, o crescimento da receita diminui. Como que a gente liga isso com foco? Poxa, se eu tenho lá, por exemplo, para o ano, tá? Vamos pegar aí, para desdobrar, eu tenho para o ano, né? Para cada executivo, para cada franqueado, vamos lá, 15 objetivos, onde que ele vai atuar? Ele vai ter recurso para atuar em todos esses objetivos? A gente sabe que a vida do empreendedor é uma vida um pouco diferente, né? A gente tem que fazer tudo, mas, putz, às vezes a gente está fazendo tudo e, entendeu? E acaba não conseguindo fazer nada. E esse gráfico, ele fala exatamente isso, olha aqui, ó. Aqui eu tenho, por exemplo, se eu tenho de 1 a 3 objetivos estabelecidos para cada gestor, a minha receita, entendeu? Ela tem um nível maior. A partir do momento que eu vou aumentando aqui o meu número de iniciativas, objetivos, vocês podem ver que a minha receita ela vai caindo. Então, ou seja, a gente antigamente, quando a gente, né, dava esses treinamentos, a gente fala, não, segundo a cultura japonesa, é ideal a gente ter, por gestor, de 1 a 5 objetivos. Aí, esse estudo ele veio, na verdade, comprovar isso, né? Você vê lá que a pessoa lá que está, as empresas que estão com mais de 10 objetivos por gestores, olha como é que a receita dela fica. Fica, né, 28%, né, bem acima da média, mas bem menos do que quem tem lá, por exemplo, de 4 a 6 objetivos, que é mais ou menos a média que a gente, entendeu, preconiza aí quando a gente vai fazer um desdobramento. Então, ou seja, não adianta, tá, gente, a gente não ter essa priorização, né? Porque se eu encho ali tudo de iniciativas, eu coloco muita coisa para ser feita durante o ano, como eu falei lá atrás, né? Talvez assim no momento do planejamento a gente tem muito otimismo. A gente tem que ver realmente aquilo que é desafiador, lógico, né? Todo objetivo, toda meta, ela tem que ter um desafio, mas eu tenho que realmente, né, na verdade, priorizar esses desafios para que eu consiga dar um sentido maior em cima desses desafios. Eu não sei, Lucas, como é que vocês fazem o desdobramento aí, na verdade, das iniciativas da Baby Gym corporativa, mas isso aí é um grande input, tá? Para não errar, né, nesse desdobramento. Alô? Eu estava com um vídeo. Aqui estou. Tá. Não, excelente, Átila. Perfeito. E isso é uma das coisas que a gente tem trabalhado, principalmente aqui na parte da franqueadora, para tentar educar o franqueado, que é a questão de não somente olhar que eu tenho que aumentar, por exemplo, o meu número de alunos, né? Sim. O foco é aumentar o número de alunos, mas muitas vezes a gente não vê a nossa própria receita, né?
porque se a gente Perfeito. se a gente só aumenta o nosso número de alunos, o nosso custo também vai aumentar, tanto de profissionais como confecção de materiais para as aulas e tudo mais. E isso é uma das... esse insight que tu passou aí, ele é muito importante, né? Porque às vezes a gente quer priorizar as professoras, o marketing, o número de aulas, e tu chega ali, mesmo tendo uma equipe... As nossas unidades têm uma equipe de colaboradores pequenas, né? Comparada, digo, das franquias, mas tu começa ali ter uma equipe de 4 pessoas com 6 metas, né? Com 6 buscando 6 resultados diferentes. Isso só confunde, né? Isso só atrapalha o planejamento. A gente fala o seguinte, né? A gente pode ter ali alguns objetivos, 5, 6 objetivos, mas a gente tem que definir o peso de cada objetivo. Qual objetivo tem mais peso no meu ano, né? E aí eu já começo a fazer essa priorização a partir, entendeu, da importância do objetivo. Mas perfeito. Vamos lá, gente. Um outro fator muito importante, tá? Para a gente, na verdade, conseguir eliminar aquele abismo de gestão é a questão da comunicação, tá? Falamos muito na comunicação hoje em dia, e isso a gente vê também de forma geral. Comunicação não é uma coisa fácil de ser feita, né? Fácil de fazer. Então, aqui, por exemplo, eu dei aqui um exemplo de objetivos, né? O que eu quero aqui, por exemplo, vamos falar aqui para a minha franquia, né? Eu tenho que ter objetivos de crescimento, né? Como o Lucas falou, de pessoas, crescimento de alunos, de receita. Eu tenho que ter aqui, na verdade, um desenvolvimento dessas minhas pessoas. Como que eu desenvolvo essas pessoas? Como que essas pessoas vão estar preparadas, entendeu? Para o quê? Para que a gente consiga ter o melhor resultado, né? E desenvolvimento de pessoas não é um plano simples, né? Não é um plano da noite por dia, né? Você tem que trabalhar, na verdade, o plano de desenvolvimento de cada um, identificar o que cada pessoa tem aí de potencial e possíveis gaps, né? A gente acaba focando muito nos gaps das pessoas, né? E não olha o potencial delas. Eu, por exemplo, aqui na minha equipe tinha uma pessoa que ela tinha um potencial muito bom de comunicação e ela estava fazendo listas assim de prospecção. E a gente tentando desenvolver ela ali naquela lista de prospecção, eu falei, opa, não, nós estamos tentando desenvolver errado essa pessoa aqui. Então, às vezes também a gente, em vez de ficar olhando os gaps e ficar tentando trabalhar em gap de pessoas o tempo inteiro, vamos olhar o que ela tem de potencial. Porque às vezes é muito mais fácil eu dar o quê? Eu dar um upgrade naquele potencial do que ficar trabalhando em gap. Teve pessoas que eu tentei trabalhar em gap porque elas não desenvolveram, elas não iam desenvolver, que elas não eram para aquilo. Então, ou seja, pô, mas qual é o potencial dela? Se eu elevar esse potencial, qual o crescimento que essa pessoa vai ter para ela e para dentro da empresa, tá? Outros objetivos. Rita, o teu microfone está aberto, Rita. Por favor, deixe mute. Tá. Outros objetivos. Objetivos de inovação. O que nós podemos inovar aqui em termos de processo, de produto, né? E aqui objetivos de sustentabilidade. Então, como que essa comunicação tem que ser, gente? Ela tem que ser uma comunicação direta, simples e inspiradora para a equipe, tá? Então, você fazendo isso para a equipe, né? Colocando esses papéis, essas premissas, esses objetivos, você traz o quê? Você traz um engajamento, entendeu? Em cima desses objetivos. É muito mais fácil você fazer dessa forma do que você não comunicar, ficar só com você e depois cobrar. Que aí você vai cobrar a pessoa não vai saber onde que aquilo, qual que é o objetivo daquilo que você está cobrando para ela, né? Então, ou seja, deixa claro, de forma direta, de forma simples e de forma inspiradora, né? Então, isso é a questão da comunicação. A gente tem aqui alguns exemplos de comunicação aqui, né? Por exemplo, do Walt Disney, também da pessoal da Apple aqui, do iPhone, da Mereu aqui, a gente tem a gente, assim, todo problema é uma oportunidade para uma solução criativa, e como trabalhamos aqui só resolver problemas o tempo inteiro, né? E às vezes as pessoas, poxa, mais um problema? Não, tem que vir um problema, que a nossa natureza é essa, a gente tem que resolver o problema. Então, todo problema é uma oportunidade para a solução criativa. Aí temos lá, né, 50 anos em 5, né? Então, ou seja, do Juscelino. Então, a mensagem ela tem que ser simples, de significado profundo, tá, gente? Ela tem que tornar uma ferramenta para ajudar os colaboradores a conectar os seus esforços diários com a estratégia da empresa.
A gente está falando aqui um pouco de cultura, tá, gente? Entendeu? Como é que a gente desdobra também um pouco disso aqui, entra mais na parte da cultura, da comunicação, para trazer o engajamento, né? Puxa, é fácil fazer isso, Fátima? Não, isso são projetos que a gente, entendeu, coloca, mas se a gente não começar, a gente não consegue sair do lugar, tá? Como que a gente vê que a gente consegue, na verdade, trazer esse engajamento e construir uma cultura, uma comunicação legal? Quando você constrói um comportamento centrado no cliente. Eu acho que isso para vocês é uma coisa muito evidente, né? Que vocês trabalham ali diretamente com o cliente, o que de trazer um benefício para o cliente. Estamos falando aí dos bebês, na verdade, mas acho que extrapola isso, né? Vai além dos bebês, vai também ali na questão dos pais, das mães, que devem sentir uma segurança de colocar, na verdade, né, todos esses bebês aí na bebidinha. Então, ou seja, acho que para vocês deve estar muito claro que é construir um comportamento centrado no seu cliente. Quem que é o meu cliente, né? Então, vamos lá. Geralmente, quais são os passos para isso? Né? A gente formar o colaborador, o motivo dessa estratégia, por que ela foi definida e onde ela nos levará. Né? Simular ou permita, se possível, que o colaborador percorra a jornada do cliente, tá, gente? Isso é muito importante. Para a gente entender a vida do cliente, eu tenho que entender a jornada dele, né? Quais são suas dores, né? Que solução eu vou propor para esse cliente? Aqui na Mereu a gente tem, na verdade, uma área que é de sucesso do cliente, que a gente sempre faz workshop para entender a jornada do cliente. Entendendo a jornada do cliente, eu posso o quê? Aprimorar o quê? Os meus processos. Eu posso aprimorar o meu treinamento em pessoas e eu posso aprimorar ainda mais o meu produto. Né? Então, essa questão da gente o quê? Identificar essa jornada do cliente, passar por essa jornada do cliente, eu vou sentir geralmente a dor que o cliente está passando. Né? Então, ou seja, a gente, na verdade, é uma empresa, depois eu vou falar um pouco lá na frente, a única razão dela existir é o quê? Para facilitar a vida de outra pessoa. E para que eu facilite a vida de outra pessoa, eu tenho que entender essa jornada. E outra coisa, tá, gente? Aqui é muito importante permitir que o colaborador proponha a sua contribuição na estratégia. Né? Então, ou seja, não se isole, porque às vezes a gente fica, puxa, o que o colaborador ele pode me contribuir? Né? O que as pessoas aqui, o que o cliente, qual o feedback que ele pode me dar, pode contribuir aqui também para a minha estratégia. Então, a gente tem que estar sempre aberto para isso, na verdade, sempre ouvir e depois, né, no momento que eu for definir estratégia, alguns planos de ação, levar isso em consideração também, que podem ser inputs muito importantes que a gente não consegue ver no dia a dia, porque a gente está consumido por quê? Às vezes por uma rotina que não nos possibilita enxergar algumas coisas. Aí a gente fala, seja sempre o protagonista dessa mudança, tá, gente? Então, ou seja, eu já vi na minha vida executivo, entendeu? Descer, ir no chão de fábrica, comunicar com o operador, ou seja, ele realmente assumiu o papel daquela comunicação, tá? Então, ou seja, deixa o papel de executivo de lado, tem hora, entendeu? E vai, na verdade, propagar o discurso para os seus colaboradores. Né? Então, assim, já vi pessoas, né, empresas fazendo assim, de forma quinzenal, de forma mensal, comunicar os objetivos, comunicar o que quer chegar, onde quer chegar. Então, ou seja, na verdade, necessário que tenha um momento para isso. E nada, né, melhor do que você ter as mensagens autênticas, né? Para que os colaboradores percebam quais são os desafios e quais são as oportunidades. Então, ou seja, são itens que a gente tem. Oi? Oi, Átila, Lucas, desculpa. E isso é uma das coisas que a gente vê de resultados aqui na BabyJean, né? As unidades onde os gestores conversam, se reúnem com seus colaboradores, tanto para planejamento de aula, tanto para planejamento de metas, mas principalmente ali no cerne do nosso negócio, que é planejar as aulas, né? Quem faz isso com constância é que tem os melhores resultados. E assim, tá claro, tá claro. Perfeito, Lucas. Então, é sobre essa rotina que a gente está falando, né? De reunir, às vezes gasta tempo, às vezes a gente leva para um lado que é burocrático, mas não, tá? Isso vai dar um resultado, vai dar engajamento e, entendeu? Vai mudar de patamar, sim. Perfeito. Bom, então, gente, o que geralmente nos projetos, os 3 passos que a gente faz, tá? Então, é o seguinte, primeira coisa, vamos começar lá de baixo, tá? Evite grandes lançamentos seguidos de grandes silêncios. Tá? Então, putz, faço um lançamento de um produto, falo o que vou fazer e depois não falo mais nada.
tá? Isso aqui é a pior coisa para acabar, na verdade, com a motivação, com o engajamento de todo mundo, tá? Então, evite isso, né? Faça pequenos lançamentos que vocês consigam cumprir, tá? Isso aí a gente fala para cliente, para dentro de casa, para a equipe. Primeiro, o que você faz? Inspire, eduque e reforce. É meio que uma catequização realmente da coisa, né? Como eu falei com vocês, já vi executivos saindo, entendeu? Por toda a organização para propagar a cultura uma vez por semana. Então, assim, como você inspire, né? Tem que energizar o time com a mensagem, com coragem, né? Conectar o propósito da estratégia, aquilo que eu falei no início, vou bater nessa tecla o tempo inteiro, né? Conectar o propósito com a estratégia e a execução, né? Para que eu realmente saiba o que eu vou contribuir em cima dessa estratégia, desse propósito. E repita a mensagem de diferentes formas, tá? Então, ou seja, é praticar isso o tempo inteiro. É catequizar. Catequizar, gente, dá trabalho. Catequizar no bom sentido, tá, gente? Catequizar dá trabalho. Porque com essa repetição, você vai formando o quê? Você vai formando cultura. Você cria cultura, tá? Então, isso é um dos passos aí que a gente vê que as empresas às vezes falham e causa aquele abismo no momento, entendeu? Da comunicação e do desdobramento da estratégia para a operação. Então, esses são os pontos. Tudo aqui, gente, a gente tem fonte, né, que a gente tirou aí de algumas revistas, e são, né, artigos aí que ou tem pesquisa ou tem fonte. Bom, quais são os fatores de sucesso de gestão, gente? Então, ou seja, a gente coloca na consultoria, a gente coloca como metodologia, isso aqui, na verdade, é uma figura do professor Falcone, que são 3 fatores de sucesso para qualquer empresa, tá? Então, primeiro, a gente fala de liderança, a gente fala sobre conhecimento técnico e a gente fala sobre o método, né? A liderança a gente vai explorar ela aqui, entendeu, de uma forma um pouco mais profunda. Então, ou seja, se eu tenho um projeto, né? Entrei num projeto, entrei em qualquer projeto que for, eu tenho, por exemplo, conhecimento técnico do time bom, sabe executar tudo, eu tenho um método bom também. Se eu não tenho liderança, o meu projeto ele não vai dar um resultado bom. Outro ponto, se eu tenho, por exemplo, liderança, se eu tenho conhecimento técnico, mas eu não tenho método de fazer, né? Então, ou seja, como fazer, como tirar o melhor proveito, entendeu, de todo esse resultado, de todo esse conhecimento técnico. Se eu não tenho um método para fazer, o meu resultado também não vai ser o mesmo, né? Se eu tenho liderança, se eu tenho um método e eu não tenho conhecimento técnico, também vai ser a mesma coisa, tá? Quando eu entrei em projetos, tá, gente, em empresas para desenvolver assim, trabalhos que tinha liderança e tinha um método, não tinha conhecimento técnico, foi os projetos mais difíceis que eu fiz, porque as pessoas elas não sabiam como fazer. E aí você tinha que trabalhar em todo o processo de busca desse conhecimento, tá? De absorção de conhecimento. Na verdade, às vezes a gente até passava por trocas de equipe para que ela absorvesse o conhecimento de como fazer, para depois trabalhar os outros pilares. O que eu quero dizer é o seguinte, tá, gente? Qualquer um desses 3 fatores que estiverem desbalanceados, o meu resultado ele não vai ser o mesmo. Então, a gente fala assim que sempre os fatores importantes de qualquer empresa são esses: liderança, conhecimento técnico e método, tá? Método, como você busca métodos hoje, né? Hoje a gente tem várias formas de buscar métodos. Aqui a gente fala de cursos, livros, consultorias, podcasts, né? A gente tem várias coisas aí hoje em dia, entendeu? De forma gravada, gratuita, dentro, né, da internet como um todo. Então, a gente consegue buscar muita coisa, né? Eu sempre falo, né, ter cuidado com os métodos de moda, tá? Os métodos de moda vêm e vão, né, como qualquer outra coisa, tá? Então, não, quero implantar aqui uma metodologia ágil, rápida no setor de aviação. Cara, não vai permitir isso. O setor de aviação, ela vai que tem que ter um método, entendeu, mais tradicional, porque, putz, eu não vou testar e agir num avião lá em cima, ele cair e morrer todo mundo, né? Então, a gente tem que tomar um pouco cuidado também com essa questão aí das metodologias hoje que a gente vê no mercado. Mas, enfim, aqui agora a gente vai entrar um pouco, tá, gente, explorando esse pilar aqui, que é o pilar da liderança, tá? Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Então, nós vamos explorar aqui um pouco mais esse pilar aqui da liderança, porque a gente entende que a liderança, né, como eu falei aí, ela é um fator preponderante para que eu trabalhe a gestão, né? E o que a gente analisa, gente, quando a gente fala de liderança, né? Então, a gente avalia aqui algumas coisas aqui, que são 5 itens. Primeiro, a confiança.
o conflito, o compromisso, a responsabilidade e os resultados. Vou falar de cada um desse aqui mais detalhadamente, tá? O que é a confiança? É trabalhar junto com o time, tá? Então é isso, é estar sempre ao lado do time, tá, gente? Então, assim, pode estar à frente, né, ao lado, puxando o time. O conflito, sempre direcionando os desafios, né? Muita gente tem medo de conflito. Eu vou explicar lá quais os níveis de conflito são saudáveis para direcionar esses desafios. O compromisso, definir de forma clara os objetivos para que eu tenha compromisso com ele. Responsabilidade, conceder autonomia, né? Eu falei lá, poxa, eu estou dando autonomia para a pessoa para cobrar os resultados, né? Então eu falo assim, autonomia sobre os meios e responsabilidade sobre os fins. Responsabilidade sobre os fins é o quê? São responsabilidades sobre os resultados. Se eu não concedo essa responsabilidade, essa autonomia, não tem como eu trabalhar, na verdade, sobre os fins. E resultados, centrar no que é importante, né? Vai muito em relação àquela questão lá da priorização. Então, ou seja, vamos trabalhar esses 5 itens, né? Quando a gente fala de liderança, tá, gente? São itens que são explorados, que o líder ele tem que ter, que, né, no decorrer do tempo de sua carreira, ele tem que desenvolver isso. Por quê? Para ele conduzir a sua equipe, né? Muito se fala, como eu falei, em liderança, mas esses pontos, às vezes, a gente, né, tipo assim, deixa de executar muita coisa deles aí. Vamos falar em confiança, tá, gente? Aqui a gente tem aqui essa setinha para baixo, o que diminui a confiança e o que aumenta a confiança, tá? Então, para cada item desse, eu vou explorar, tá? O que geralmente diminui a confiança, tá, gente, das pessoas aí, nos seus líderes, né, na equipe de forma geral? Primeira coisa, esconder erro. Tá? Então, assim, a pessoa ela tem que realmente admitir, o líder, que ele também está passivo de erro. Então, se ele esconder um erro, ele vai diminuindo a confiança. Outra coisa, não oferecer ajuda, né? Somente colocar lá os objetivos, as metas e seguir aí, né? Conclusões precipitadas é outra coisa também, que é, né, você vai mostrar um certo ali, muito precipitado, né? Uma certa euforia assim, nas suas conclusões, de não escutar, né? Não aprende com outro, né? Então, ou seja, eu estou aprendendo até com os meus colaboradores, os inputs que eles estão dando, estou aprendendo aqui com os meus colegas do lado, estou tentando absorver esse conhecimento quando eu erro, quando acontece o erro, e méritos não compartilhados, tá, gente? Então, ou seja, tudo que dá certo é meu e tudo que dá errado é da equipe, tá? Então, isso aí acaba com a confiança da equipe em relação à liderança, em relação à gestora, em relação, né, a qualquer tipo aí de comando. O que aumenta, na verdade, essa confiança? Admitir e contornar os erros. Então, poxa, existe o erro, vamos olhar, analisar sobre uma ótica aqui de análise de causa e vamos contornar esses erros. Solicita ajuda, né? Então, ou seja, eu posso pedir ajuda, por exemplo, do pessoal da Bebidin sobre a estratégia, né? Esse tipo de coisa, também dos meus próprios colaboradores e pares, né? Trocar ideia também com outros franqueados, né? Isso ajuda demais, porque às vezes um problema que ele está tendo lá é um problema que eu estou tendo, ele já, né, na verdade, buscou a solução para isso. Aceita questionamentos, analisa os riscos, oferece ajuda, tá? Aprende com o outro e trabalha junto, tá, gente? Essa questão de trabalhar junto é uma coisa realmente que, para a confiança, no meu ponto de vista, é uma das coisas que mais aumenta a confiança das pessoas quando você está ali trabalhando junto, né? Não só massacrando as pessoas. Então, ou seja, gente, o que eleva a confiança, né? Eu coloquei aqui, né? Confiança é isso aí, é transparência, competência e credibilidade, né? Então tem que ter mais transparência, mais competência e mais credibilidade e menos interesse próprio, né? Então isso aí ele aumenta a confiança. O que diminui a confiança é o contrário, né? Menos transparência, menos competência, menos credibilidade e mais interesse próprio. Se eu tenho mais interesse próprio em cima de qualquer coisa, você vai diminuir essa relação de confiança que você tem, né? Ou seja, não, o interesse é meu, não é da empresa, o interesse, isso aí acaba com qualquer tipo realmente de confiança que pode ser preconizado pelas pessoas. Bom, falando de conflito, tá, gente? Então, o conflito, ele geralmente, como está no slide, ele é uma coisa encarada de forma negativa, né? Ah, não temos que ter conflito, tá? A gente vê que não é assim. Um ambiente que não tem conflito, ele dificilmente ele sai do lugar, tá? Se todo mundo pensa da mesma forma e concorda com tudo que todo mundo fala, como é que você pode gerar, na verdade, né, uma inovação, uma mudança de processo? Então,
a gente faz a pergunta, como que você cria um ambiente com atenção construtiva, né? Aí fala, puxa, eu vou evitar o pensamento coletivo, eu quero que todo mundo seja uma vaquinha de presépio. Não, não é isso que as empresas querem, né? A divergência é importante, como eu falei, para o quê? Promover inovação e criatividade. Nesse gráfico aqui, tá, gente? A gente tem aqui, na verdade, o nível de conflito, aqui abaixo, tá? Temos aqui o nível de conflito, e aqui a gente tem, na verdade, a produtividade e a inovação. Então, a gente vê lá, tá? Quando eu tenho um nível de conflito, né, apropriado, né, ou seja, um nível de conflito baixo, ele não é ativo, excessivamente compatível e aceita tudo, tá? Esse perfil aqui de organização é um perfil de organização ou de equipe de pessoas que estão paradas, né? Ou seja, eu não promovo um conflito para o quê? Sair de um ponto ao outro. Quando eu tenho esse nível de conflito aqui, que é o nível de conflito aqui médio, né? Então, ou seja, eu tenho um nível de conflito médio e aqui eu tenho uma produtividade legal, né? Uma inovação legal. O que que ele tem? Ele tem uma cooperação assertiva, ele compartilha opiniões e ele explora as possibilidades. Tá? Então, é um nível de conflito aceitável, né? Aquele nível de conflito que faz a organização buscar uma produtividade, os questionamentos, né? Descobrir, na verdade, quais são as causas dos meus problemas, independente de apontar pessoas. Eu não aponto pessoas, eu aponto problemas, eu resolvo problemas, eu não estou apontando o dedo. E quando você começa a apontar problemas, né, você tem que criar uma cultura o quê? Para a causa desse problema, qual que é a minha solução? Então, entendeu? Então, esse que é o nível de conflito esperado, tá, gente? Então, isso aí, a gente tem que transformar isso em cooperação e compartilhar e explorar as possibilidades. Senão, a gente não consegue chegar lá. Qual que é o nível do conflito aí que ele é disfuncional também, que é o conflito aí em excesso, tá? Então, ou seja, aquele conflito que, putz, você só xinga, aquele conflito que você só cobra, aquele conflito que está a tensão o tempo inteiro. O que isso gera na equipe? Desgaste, agressividade e nada de padronização, tá? Já passei muitas vezes por níveis de conflitos desse. Tem um nível de conflito alto, e o que você enxerga nesse nível de conflito? Que as pessoas aguentam pouco tempo, tá? Então, as pessoas aguentam ali 1, 2 anos no máximo, depois começa a ficar fadigada, vem o estresse e, assim, o resultado ele não sai do lugar. Tudo muda o tempo inteiro, tá? Então, ou seja, isso não é benéfico também para as pessoas e para a organização. Então, ou seja, a gente tem que buscar o nível de conflito que eu falei, esse nível de conflito aí, esse nível de conflito funcional. Tá errado aqui, tá, gente? Pouco conflito aqui era aqui e conflito de nível apropriado ele era aqui. E essa parte aqui desse texto era aqui. Foi só um erro aqui que tem. Mas acho que deu para entender. Então, gente, sempre a gente tem que buscar aquele conflito construtivo. Tá? Sempre a gente usa sempre uma fala aí, putz, né, um conflito construtivo para a gente sair de um ponto A a um ponto B, de uma zona de conforto que a gente está, para buscar outras soluções, entendeu? Para o crescimento de todos. Tá? Então, a gente fala que o conflito na liderança, a gente tem que saber gerenciar esse conflito para a gente direcionar ele ao resultado. Bom, compromisso, tá, gente? O que que aumenta o meu compromisso? O que que diminui o meu compromisso? Diminui o meu compromisso, tá? Decisões sem análise, então, ou seja, se eu tenho decisões assim, baseadas no meu achismo, né, não em fatos e dados, isso diminui o compromisso das pessoas, porque eu vou estar sempre tomando decisões antecipadas. Cultura do medo por falhar, então, se eu coloco, entender essa cultura aí nas pessoas não vão, né, na verdade, trabalhar o compromisso, então, se tem uma cultura do medo dentro da empresa, não vai ter compromisso. Mudança da estratégia o tempo todo, né, que é a falta de planejamento. Então, assim, putz, esse mês é uma estratégia, vamos perseguir, não, mês que vem já mudou tudo. Tá, a gente sabe que as coisas mudam, mas a gente tem que ter uma linha mestra, a gente tem que ter o quê? Um caminho a se percorrer, pelo menos durante um período de um ano, tá? E a outra coisa de não delegar, né? Centralizar tudo e não delegar, na verdade, as atividades, né? Então, tá, se eu não delego, como é que eu vou exigir compromisso da pessoa? Ela está ali para quê? Se tudo eu tenho que entrar, né? Então, o compromisso que eu espero, ele não vai acontecer. Como que eu aumento esse compromisso, tá, gente? Alinhamento em torno do mesmo objetivo. Estou repetindo isso aqui várias vezes, que é uma coisa realmente que evita aquele abismo lá que eu falei de estratégia, a operação. Delegar e não delargar, tá? Então, ou seja, aqui de um lado a gente fala não delegar, tá? Você tem que delegar, mas não delargar. Ah, toma aqui e faz aqui.
Tá? Você delega e acompanha. Né? Você não delega e deixa para lá. Né? Para depois, na hora que der algum problema, você vai querer, entendeu? Tomar uma iniciativa ali. Capacidade de mudar a direção quando o resultado não é alcançado, que é diferente de mudar a estratégia o tempo inteiro. Tá? Então, eu tenho um resultado meu que ele não foi alcançado, como eu vou analisar esse resultado aí, através, entendeu, de um método, né, através de uma sequência lógica aqui em cima desse resultado, e como que nós vamos mudar essa direção. Então, tudo isso aí são fatores do quê? Que aumenta, na verdade, o compromisso dos colaboradores em relação a toda a equipe de liderança, a todos os sócios, os donos, né? Responsabilidade, gente. O que diminui minha responsabilidade, tá? Aquele líder que quer resolver tudo, como eu falei, tá, gente? Sou empreendedor, já é a terceira empresa, no início a gente tende, né, a querer resolver tudo até pela questão da falta de recursos, mas isso não tem jeito de ser para a vida toda, tá? Ninguém aguenta ficar resolvendo tudo o tempo inteiro, tá? Então, ou seja, aquele líder que quer resolver tudo, na verdade, ele vai diminuir a responsabilidade das pessoas, perda de prazos, não existe sistemática de acompanhamento. É o que eu falei, poxa, como é que eu acompanho tudo, né? Como é que eu vou, na verdade, definir essa responsabilidade para eles? O que aumenta a responsabilidade? Trabalhar a autonomia da equipe, acordar prazos de entregas e definir objetivos claros. Então, ou seja, são todas assim, algumas variáveis, né, que podem, na verdade, nos ajudar na liderança, tá? Nesses tópicos que eu estou aqui explicando para vocês. O resultado, o que diminui o resultado, o que aumenta os resultados? Falta de método. Né? Então, ou seja, puxa, eu não tenho método nenhum para analisar meu resultado, eu tomo minhas decisões não baseadas em fatos e dados, desperdício de tempo também, tá? Então, ou seja, estou gastando muito tempo com coisas que são meios, né? Isso não vai me levar ao resultado. Dificuldade de execução, ou seja, planejo e não executo, e não fornecer o feedback. Tá? O feedback, às vezes, por mais duro que seja, ele é muito bom para o crescimento das pessoas. Né? Tem gente que não sabe dar feedback e tem gente que não sabe receber feedback. Tá? Mas isso aqui é uma constante, isso aqui é um desenvolvimento. Dar feedback é um aprendizado o tempo inteiro. Quando você dá feedback, esse feedback ele é um feedback construtivo, né? Você promove o quê? Você promove o crescimento do colaborador. O feedback, gente, ele sempre tem que vir, na verdade, com uma linha de ação. Não adianta eu dar um feedback para a pessoa e falar, como que eu vou te ajudar a melhorar isso? Que a gente chama nas empresas de plano de desenvolvimento individual. Que é o quê? O que eu vou fazer para desenvolver aquela pessoa? Então, por exemplo, o colaborador lá ele passou por um problema, né? Um problema lá de execução de alguma coisa. Vamos sentar, dar esse feedback. É custoso? É custoso. Mas faça esse feedback e faça, poxa, como você vai fazer isso agora? Você dá aquilo para ele fazer. Depois você vai o quê? Você vai checar aquele trabalho que ele fez, entendeu? Relacionado ao feedback que você deu e a orientação também, né? Como que você aumenta, na verdade, essa questão dos resultados, gente? Desenvolvendo talentos, planejando os objetivos, priorizando o resultado do time e não o resultado individual, e velocidade de execução, né? Ou seja, né, como que eu estou executando as minhas atividades, como que eu estou executando aquilo que está relacionado em prol ao meu resultado, né? Desenvolver talentos, a gente sabe que é uma arte, né? Hoje em dia, nem todo mundo quer ser desenvolvido, tá, gente? Eu trabalho aqui, tenho uma equipe aqui hoje na Mereu de quase 150 pessoas, né? Então, assim, é uma arte, né? Então, assim, a moçada hoje mais nova aí, você vai passar alguma coisa para eles, primeira vez, eles já pensam que sabem e já pensam que tudo está atrelado a uma tecnologia, né? Ou seja, como desenvolver esses talentos? Aí eu falo muito, né, na questão de planejar e dar autonomia, que aí eles vão executar realmente a coisa da maneira que tem que ser feito. E aí, começar a executar, eles vão ver que o buraco realmente é mais embaixo. Ele volta com feedback. Então, ou seja, é uma constante, tá? Eu tenho funcionários que me pedem feedback praticamente durante toda a semana, e eu passo feedbacks para eles durante toda a semana. Gasta tempo, mas né, é uma forma aí realmente de a gente desenvolver com assertividade. Então, gente, esses são, na verdade, as premissas que a gente comentou aqui sobre como eu aumento a minha liderança para resultados. Tá? Então, aí eu pergunto para vocês, né? Aqui a gente tem a liderança sobre esse processo, tá? Então vamos lá, o líder está lá em cima, né? Ele chegou, ele foi passando pela carreira dele, ele adquiriu aqui conhecimentos aqui, ele, né, aprendeu aqui a questão do tempo, ele passa aqui por um aprendizado contínuo, ele tem uma inteligência emocional, ele chegou ao resultado.
Então, ele chegou aqui em cima, né? Então, o que é? Ele tem a posição do líder. O que o líder tem que fazer, gente? O líder, ele vai ter que fazer isso assim, a gente tem esse olho aí, ele tem que o quê? Olhar para baixo. Tá? Então, ou seja, se eu passei por tudo isso aqui durante a minha carreira, desse meu aprendizado, dessa construção do meu conhecimento, eu chego aqui em cima, o que eu tenho que Eu tenho que olhar para baixo para quê? Para orientar a minha equipe. Tá? Então, eu cheguei em cima e olho para baixo, correto? Estou no alto para olhar para baixo para que o quê? Fazer com que essa equipe, entendeu? Tenha uma boa produtividade para sair o melhor resultado disso. O que geralmente acontece, tá, gente, nas empresas hoje que eu vejo? O líder ele passa por tudo isso, né? Aquele cara que pensa, aquela pessoa que pensa que é líder, ele passa por tudo isso. Então, em vez de ele olhar para baixo para orientar a equipe, ele quer que a equipe olhe para cima, enxergando ele como líder. Então, a gente entra aqui numa questão muito de vaidade. Então, tudo que eu falei lá atrás, entendeu? Se a gente adotar a postura, a gente pensando que é líder e querer que as pessoas olhem para a gente com uma questão de vaidade, nada daquilo vai funcionar. Tá? Então, o líder, quando ele assume a posição de líder, ele sabe que ele entendeu, ele está lá um pouco mais sozinho, que ele tem que o quê? A função dele é orientar para o resultado. Tá? E aí é uma reflexão que a gente vai fazer, né? Como está a minha liderança hoje? Né? Cada um aí no seu íntimo aí, poxa, como está a minha liderança? Putz, dentro de tudo isso aqui que eu falei, o que eu estou fazendo de forma assertiva? O que eu tenho que melhorar? Né? Então aqui a gente coloca realmente essa indagação. A minha liderança está uma liderança boa, assertiva? A minha liderança está uma liderança a desejar? Quais os pontos eu tenho que melhorar nessa liderança para trazer o time e para levar esse time ao resultado? Ótimo. Tá? Hum. Lucas, de novo, desculpa. E aqui a gente, Perfeito. na prática das nossas unidades, foi calculado para te tomar uma água aí. Aqui a gente vê a questão bem na prática das nossas unidades, né? Que existem algumas dificuldades em certas unidades, e já passou na minha, com certeza, que é quando o nosso professor, o nosso colaborador, né? Ele está trabalhando conosco e enxerga, começa a ter aquele pensamento, por que eu vou trabalhar para o meu chefe ser rico, né? Ficar cada vez mais rico, esse pensamento, né? Eu acho que aí é um ponto clave que daí nós, gestores de unidades, que eu também tenho a minha, o cara para pensar, pô, será que eu estou sendo um líder ou estou sendo ali um chefão, né? Bom, exatamente. Aí A diferença do lado aqui, do líder para o que pensa que é líder é exatamente essa, tá, Lucas? A pessoa que pensa que ele é líder, mas ele é um chefão. E ele não trabalha, entendeu, em função disso, e aí as pessoas começam a pensar o seguinte, que é um pensamento que eu acho muito, né, muito cruel. Ah, eu estou trabalhando para enriquecer a pessoa. Né? Não é isso. Então, assim, como que eu inspiro essa liderança para que ele, entendeu, pare de pensar isso, que ele fique no processo? Tá? Então, é mais ou menos isso aí que você falou mesmo. Perfeito. Te cortei aí, você quer falar mais alguma coisa? Não, 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 nada, nada, nada. Era isso mesmo, era mais uma coisa da prática, assim, só para contextualizar o pessoal o que acontece, assim, às vezes uma menina está lá trabalhando e a gente não está dando, por X razões, né? Sim, Não está dando o carinho, né? Aquela conversa, querer entender a sua professora, como é que ela se sente e tudo mais, e vamos deixando ela cada vez mais afastado, delargando, né? Ó, faz isso, tá aqui o caderno de atividades, planeja aí, faz exato. isso. Daí ela, pô, eu estou fazendo tudo para aquela pessoa ali estar nas redes sociais, feliz da vida, viajando, etc. Então, esse é o pensamento que se cria, né? Exatamente. Aí tem que, na verdade, cada um entender o seu papel e comunicar o seu papel. Né? Essa que é a função, né? A gente falou aí desse processo de liderança. Não, perfeito. Gente, algum comentário aí? Alguém quer falar alguma coisa? Posso seguir aí, Lucas? Não, normalmente o pessoal gosta de perguntar, mas tá todo mundo quietinho hoje. Alguma pergunta aí, pessoal, por enquanto? Tá Tá, ótimo, tá perfeito. então vamos lá então. Bora lá. Bom, gente, como que a gente promove essa mudança, né? Como eu falei, a minha escola foi a consultoria do professor Falcone aí, né? E ele tem uma coisa muito clara e que eu realmente compartilho com ele e sempre nos meus projetos e nos meus desenvolvimentos de empresa, eu pego essa premissa como realmente uma premissa muito viável, que a pessoa ela cresce quando é desafiada.
Tá? Então, ou seja, o que é esse desafio, às vezes? O desafio é o quê? Você colocar um objetivo, uma meta para a pessoa. Então, se você coloca uma meta para essa pessoa ela vai o quê? Ela vai buscar recursos para atingir esse desafio. Se a gente não coloca esse desafio, né, a pessoa também ela não cresce, tá, gente? Ela vai ficar ali, entendeu? No dia a dia dela sem crescer. Então, tá. A gente tem que colocar um desafio atrelado ao crescimento da pessoa. Então, estou te dando esse desafio. Você tem capacidade? Onde que você vai buscar recursos para atingir esse desafio? Atingindo esse desafio, você vai crescer. Não é estabelecer a meta por estabelecer a meta. A gente tem que vir com esse discurso, que é o discurso realmente do crescimento, né? Da pessoa em função desse objetivo. Então, para mim, isso é uma coisa batata, como diz aqui em Minas Gerais, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem as pessoas, tem o desafio e tem o resultado, tá? Então, como que a gente começa a promover essa mudança? Primeiro, insatisfação com a situação atual. E aí a gente pega aqueles 2 itens lá da questão da liderança, que é o conflito e o compromisso, tá? Eu tenho que ter uma insatisfação através de um conflito, sair de um ponto para outro, né? Então, o que eu posso fazer melhor? Isso, né? Mas a visão futura de como eu vou fazer isso. E aí vem aquele item que é o item da confiança, né? Da confiança, da autonomia. Depois, os primeiros passos. O que é o primeiro passo? É a responsabilidade de novo de fazer. Novamente, aqui a autonomia. Isso é igual ao início da mudança, que está lá, na verdade, naquela pirâmide, que são os resultados. Então, ou seja, pessoas, mas desafios é igual a resultado, né? Então, você lê, eu tenho lá insatisfação com a situação, visão futura, primeiro passo, isso é o início da mudança. Tá, gente? Logicamente, para a gente desenvolver isso aí, a gente sabe que existe uma série de coisas, uma série de projetos que a gente tem que fazer, uma série de iniciativas, mas isso é a visão consolidada. Eu tenho que primeiro começar com a satisfação do meu processo atual, tá? Então, assim, como que a gente vai trabalhar isso com as pessoas no dia a dia, tá? E aí a gente vê, né, como que eu analiso os meus desafios, tá, gente? Então, eu tenho aqui os meus desafios, as pessoas e o meu resultado. Então, essa figura está um pouco... vamos lá. Eu tenho aqui, quando eu tenho mais desafios e o meu recurso de pessoas, assim, as minhas pessoas não estão preparadas, o que eu vou ter? Eu vou ter uma falta de recurso. Os meus desafios são maiores, entendeu? Do que a capacidade de executar. Se eu tenho falta de recurso, o que eu tenho que fazer? Capacitar time, né? Quando os meus desafios são menores do que a capacidade das pessoas, eu tenho desperdício de recurso. Então, aí, o que eu posso fazer? Eu posso aumentar o meu nível de desafio. E isso, tá, gente? A gente pode fazer de forma até individual. Pô, tem gente na equipe que tem mais recursos, tem gente na equipe que tem menos recursos. Então, assim, eu vou trabalhar em um de uma maneira e em outro de outra maneira. Quando eu tenho, na verdade, os desafios equilibrados, né, com os meus recursos, eu tenho ali o equilíbrio. Tá? Então, eu vou conseguir chegar ao meu resultado aí de uma forma mais equilibrada. Tá? Um ponto que eu falo aqui, tá, gente? Aqui né, nesse ponto, é o seguinte: a gente sempre tem que olhar também nos nossos processos, tá? O que geralmente acontece é que a gente tenta colocar pessoas fortes em processos frágeis, tá? Você vai criando super-heróis ali em cima do seu processo, tá? Então, eu tenho lá um processo que ele é fraco, eu coloco uma pessoa forte, esse processo, automaticamente, ele vai derrubar essa pessoa, tá? Então, olha o meu processo. O meu processo, por exemplo, vamos pegar o meu processo de vendas, é um processo cadenciado, é um processo forte, né? Não adianta eu colocar lá, por exemplo, uma pessoa comercial lá para o quê? Putz, vai lá e arrebenta de vender se o meu processo ele não está estruturado. Tá? Se o meu processo não tem dados. Então, é o seguinte, olhe para os processos. Que processos fracos eu já vi muito derrubar pessoas fortes. E aí você vai trocando as pessoas, trocando as pessoas, trocando as pessoas, sendo que o seu processo não comporta. É o processo que está errado. Então, faça também um olhar aqui também nesse ponto para os processos da sua franquia, todos os processos que você tem. Então é isso, né? Então, como que a gente analisa os desafios, né? Em relação ao recurso e as minhas pessoas que eu tenho, entendeu, para executar isso aí. Agora, gente, a gente vai entrar um pouco aqui no que a gente fala do método, né? Então, tá, eu falei lá de liderança, eu falei de tudo isso, tá, mas como que eu faço isso aí em relação ao método, né?
A gente sempre, né, na consultoria, a gente teve sempre um método para analisar o resultado, que é o método japonês, que é o PDCA, que assim, pode soar que ele está antigo, mas tudo que veio hoje em dia foi derivação desse método, né? E a gente sempre falava, poxa, várias pessoas, poucas pessoas, na verdade, conseguem executar o método, que é um método básico, né? Então, ou seja, deixa de fazer o básico. Ele é um método simples, mas ele é um método, entendeu, que vai ter, na verdade, uma sequência lógica para que eu consiga, na verdade, analisar o meu resultado. Falando de sistema de gestão, como eu falei para vocês, a única razão pela qual você trabalha é porque alguém precisa do resultado do seu trabalho para sobreviver. Então, essa figura que eu quis colocar ela aqui, emblemática, né, acho que reflete muito aí também a questão da Baby Jean. Quem que, na verdade, necessita do seu trabalho para sobreviver? São os bebês, são os pais, né? Como que eu vou atuar nisso? E como que eu vou fazer, na verdade, a minha comunicação de acordo com cada lógica disso, tá? Enfim, para isso, né, as empresas se organizam, né, em hospitais, escolas, indústrias, né, para o quê? Para atender essas necessidades, né? Então, todas essas organizações a gente chama de empresa, que é o caso da Baby Jean. Ela se organizou para atender uma necessidade do mercado, né, ali latente. Bom, qual que é a finalidade de uma empresa, tá, gente? A finalidade de uma empresa, né, também uma fala aqui do professor Falcone, é uma organização de seres humanos que trabalham para facilitar a vida de outros seres humanos, tá, gente? Essa, em última instância, é a missão de todas as empresas, tá? Então, ou seja, ó, tem a questão de, a gente antigamente estava a administração, a empresa ela tem que atender os stakeholders, tá, tem que atender tudo isso aí. Mas, em última instância, a missão dela é atender a necessidade de outras pessoas, né? Eu atendendo as necessidades de outra pessoa, tudo vem. Vai vir o faturamento, vai vir a receita, né? Vai vir o lucro, vai vir tudo isso aí. Então, ou seja, quando a gente fala de necessidades, eu tenho lá os meus clientes, né? Com as minhas necessidades. Esses clientes vão dar input para o meu negócio o tempo inteiro. Então, está aqui os meus clientes que dão input aqui para o meu negócio o tempo inteiro. Eu tenho o meu processo, os meus produtos e serviços que eu vou ofertar para esses clientes. Então, ou seja, na verdade, uma coisa cíclica, né? Então, lá, tem as necessidades aqui dentro dos meus clientes, que vai dar input aqui para dentro do meu negócio, e eu vou processar isso aí para atender eles novamente. Bom, passa aí. As pessoas ocupam cargos, assumem funções dentro da empresa, né? Então isso aí tem que ser dividido. E esse momento aqui do cockpit, ele é muito isso, ou seja, ninguém trabalha sozinho, né? Que eu quero dizer isso aí, entendeu? Para que eu tenha ali, na verdade, que uma parada com menos tempo, eu tenho que ter a ajuda de todo mundo, né? Não adianta eu pensar, poxa, só porque eu sou um empreendedor, eu vou conseguir fazer tudo. A gente faz tudo quando a gente está no início, mas a gente tem que contar com a ajuda das pessoas, né? Para que a gente consiga chegar, entendeu? Mais rápido, de uma forma mais abrangente no meu resultado. O cockpit, ele é sinal disso para a gente. Várias pessoas trabalhando o quê? Para um objetivo, tá? Fazer em menos tempo. Essas funções, como eu falei, todas devem ser executadas em prol de quê? De um resultado. Então é isso, gente. Nada, né? Ninguém trabalha sozinho, né? Então tem que contar com a ajuda de todos. E aí, gente, a gente vê que, né, a gente tem vários problemas, né, aparentes, né, dentro da empresa, e esses problemas, né, às vezes são soluções simples, né, desde que implementadas seguindo o método, né. A gente vai fazer aqui, né, um exercício bem simples, né, de uma contagem utilizando o método e uma outra contagem não utilizando o método, tá? E é uma coisa bem simples mesmo, tá? Que a gente fala aqui que é o exercício aqui da contagem aqui sequencial. Ou seja, como que eu monto meu quebra-cabeça? Às vezes a solução está mais simples do que eu imagino se eu utilizar uma identificação de causa correta, tá? Então vamos lá, gente, aqui. Resolvendo um problema mais facilmente com o uso do método, tá? Eu vou pedir vocês aqui que procurem os números de 1 a 54 em sequência de 40 segundos, tá? Eu vou dar 40 segundos para vocês. Então, vou projetar aqui. Então, vocês vão contar aqui. 1, 2, então tá lá. O 1 está aqui, ó, tá? Já vou falar para vocês. O 2 está aqui. Então, eu quero que vocês contem aqui na sequência e depois aqui vocês vão me falar até qual número vocês conseguiram contar. Então, vou dar um tempo aqui agora de 40 segundos. A partir de agora, vá para vocês contarem aí.
Bom, deu os 30 segundos. Lucas, você conseguiu contar até quanto? Eu sou uma vergonha, velho. Eu cheguei até o 8, ali embaixo do 35. Apanhei Até demais. 8? Aham. Entendi. Tá bom. Eu não estou vendo o pessoal, Lucas. Se quiser perguntar a alguém aí que conseguir contar, pode ficar à vontade, que eu não estou vendo, né, que eu estou E aí, no pessoal, slide aqui, não consigo. alguém foi para o Samir de Uberlândia escreveu no chat aqui que chegou a 12. A Sheila de Vitória da Conquista, 11. Rita de Ó, Cássia, Porto ó. Velho, 11. Quem mais, pessoal? Nicolas Frank, 19. Olha o Nicolas aí. Teve outro, tem Baby Jean, daí não consigo ver os. Se puderem falar, melhor, pessoal. Rondolópolis, 9. Tem outros que colocaram 13, 13. O pessoal ali que. Mas tá como Baby Jean, eu não sei quem é. Mas todo mundo aí participou. Não, perfeito. Então, bacana. Nós vamos fazer o mesmo exercício, tá, gente? Agora utilizando um método, tá? O que é esse método? A simples divisão aqui dos quadrantes. Então, a gente colocou quadrantes aqui. Então, eu quero que vocês contem também a partir de agora para saber quantos vocês vão conseguir contar. A gente colocou quadrantes, agrupou, fica a visualização mais fácil. Vamos lá. Opa, deu aí. E aí, como é que foi o resultado? O pessoal conseguiu contar mais? 54. Ó, tá vendo? Legal. A Sheila de Vitória da Conquista, 36. O Nicolas de Santa Rosa, aqui no Rio Grande do Sul, 46. Rondonópolis, 12. Tabaté, Bacana. 54. Samir, 36. E aí o pessoal tá indo. Todo mundo aumentou, obviamente. Então, gente, o que a gente fala com isso, tá? Uma simples organizada do quadrante aqui conseguiu que fizesse que a gente, né, conseguisse contar mais números, né? Então a gente organizou. E isso acontece com as informações do dia a dia. Quando a gente organiza, a gente consegue ter uma clareza melhor em cima dessas informações. É aquilo que a gente fala, contra fatos e dados, nas informações não há argumentos, né? A gente fez uma organização simples aqui e a gente viu que a gente conseguiu ter uma contagem mais expressiva em cima disso, utilizando um método de organização. Simplesmente isso, tá? Então, por que utilizar o método, tá, gente? Utilizar o método pelo quê? Ele me leva, é um caminho que me leva mais fácil ao resultado, tá? Então, assim, ele me direciona melhor ao resultado. E como que a gente faz isso dentro das empresas? Como eu falei com vocês, a gente utiliza um método que é o método PDCA, tá? Assim, explicando aqui em grandes partes o que é o método PDCA, talvez muitos de vocês já conheçam, tá, gente? O P é, é a parte do planejamento, onde eu vou fazer o planejamento aqui de todo o meu trabalho, onde eu vou identificar as oportunidades e definir as metas, onde eu vou fazer a análise desse fenômeno, ou seja, a priorização disso. Tá? Então, definir uma grande meta, como que eu desdobro essa meta em pequenas partes, né? Para priorizar aquilo que eu vou fazer. Uma terceira parte do meu planejamento é como a gente fala, análise de processo, identificar as causas, entendeu? Que podem prejudicar, influenciar nesse meu atingimento do meu resultado. E a quarta parte é elaborar um plano de ação. Tudo isso faz parte do meu ciclo do planejamento, tá, gente? Esse PDCA que eu estou falando aqui é um PDCA faixa branca, tá, gente? A gente tem PDCAs aí que utilizam estatísticas mais avançadas, mas a partir do momento que você vai evoluindo no seu maturidade de gestão, você vai colocando mais ferramentas para isso, né? A parte do D, que é do do, que é a execução, é o quê? Depois que eu fiz tudo isso, eu tenho que executar o plano de ação. Eu sempre falo, o plano de ação é o que põe a gestão em movimento, né? Como eu falei lá no início, não adianta também eu planejar tudo e não executar. Então, eu tenho que executar o meu plano de ação. Depois que eu executo o meu plano de ação, eu vou fazer o check, né? Poxa, qual foi a eficiência desse plano de ação? Qual foi o resultado da ação do revisado desse planejar? Né? Porque, poxa, a gente sabe que às vezes a gente planeja também uma coisa, né? E o negócio não vai certo. Então, aí é necessário o check, né? As ações que eu planejei foram suficientes para esse resultado? Por que não? Onde nós erramos? Né? Então, aqui, gente, é um ciclo do quê? O PDCA, mais que tudo, é um ciclo de quê? De aprendizado contínuo, de melhoria contínua. Depois que você faz isso, poxa, tá,
né, vi meu resultado, eu vou agir corretivamente se necessário. Se não, se o meu resultado foi legal, eu vou estabelecer os padrões para que esse resultado continue sendo alcançado. Então, ou seja, o PDCA ele é sempre rodado, né? Então, ou seja, ele vem do P aqui, vai rodando, e assim, ele é feito de forma contínua, como eu te falei. Rodando o PDCA de forma contínua, ele é muito rico, porque o quê? Ele vai me trazer muito conhecimento sobre os meus problemas o tempo inteiro. E aí você vê, nossa, acha, mas que coisa simples. É coisa muito simples, mas que a maioria das pessoas não fazem assim hoje em dia dentro das organizações. Igual eu falei, fica procurando soluções às vezes mirabolantes, e a gente começando por isso já é um grande começo, tá, gente? E fazer isso aí também não é tão fácil assim de ter essa rotina para fazer. Mas assim, isso aí foi, né, na verdade, desenvolvido assim, uma metodologia. Foi dos Estados Unidos, não deram muito crédito nos Estados Unidos na época, foi para o Japão, e o Japão utilizou isso muito na questão de melhoria contínua, e aí a história do Japão em termos de produto a gente não precisa de falar. E depois ele foi divulgado aí para outras partes do mundo, né? Na década de 80, um professor brasileiro, que é o professor Falcone, trouxe o PDCA para o Brasil, e ele adaptou algumas coisas aqui à nossa cultura, né? E a gente começou a falar sobre questão de processo de aprendizado e melhoria através do PDCA, tá? O PDCA a gente fala que ele é um método que auxilia, como eu falei com vocês, a atingir o meu resultado. É um caminho para se chegar ao resultado, de uma forma estruturada, tá? E aí, gente, o que a gente vê hoje em dia, né? Então, a gente tem aqui os ciclos, né? Então, eu tenho lá as horas de trabalho, né? E aqui, né, na primeira aqui, parte aqui, é o tempo que eu gasto aqui planejando, executando, corrigindo, checando e agindo corretivamente. O que eu quero dizer com isso? Quanto menos tempo eu gasto planejando, né? Então faço um planejamento, às vezes não tão elaborado, eu vou gastar um tempo maior executando aquilo que eu não planejei certo, eu vou gastar um tempo maior checando aquilo que eu não planejei certo, e eu vou gastar um tempo maior com ações corretivas daquilo que eu não planejei certo. Eu vou atuar muito na tentativa e erro, né? Se eu dedico uma maior parte do meu tempo aqui, ó, nesse P, que é o planejamento, que é o caso aqui de baixo, né? Eu vou gastar menos tempo executando, porque o meu planejamento foi bem feito, eu vou checar muito menos e eu vou ter muito menos ação corretiva. O que eu falo? Ou seja, dedique a um planejamento que você vai conseguir realmente executar, que ele vai facilitar o seu trabalho. Senão, você vai ficar sempre na questão da tentativa e erro. Faço, né, erro, faço de novo. É muito que as metodologias ágeis elas preconizam hoje, mas eu acho que isso tem um limite. Você ficar só fazendo e errando o tempo inteiro, não, fiz, não deu certo, errei. Putz, você não vai, na verdade, mudar o seu resultado com isso, né? Então, aqui a resolução do problema na tentativa e erro acima, e abaixo é resolvendo o problema com um devido planejamento. Então, a gente sabe que é muito mais efetivo fazer um planejamento para resolver o meu problema. Né? E a gente entra aqui, gente, no acompanhamento, tá? Então, ou seja, poxa, planejei minhas metas, né? Fiz tudo, já desdobrei para os meus colaboradores, pô, e agora? O que a gente faz? A gente tem que, na verdade, fazer esse acompanhamento. A gente fala que o acompanhamento é a chave do sucesso do meu planejamento, né? Então, ou seja, a gente fala aí, ó, as empresas, né, ela fica à deriva e sem referência, e com o tempo ela vai tender a um resultado negativo. Então, o professor Falcone fala, se não há gerenciamento das metas, a empresa ela vai ficar à deriva, né? Se eu não sei para onde, né, eu quero chegar, qualquer caminho para mim importa, né? É muito daquela Alice dos Países das Maravilhas, lá o gato falando lá com a Alice, né? Primeiro eu tenho que saber onde eu quero chegar, entendeu? Senão qualquer caminho para mim vai ser o, né, importa. E aí, o que é prioritário nesse acompanhamento, tá, gente? Isso aí em qualquer nível, a gente definir realmente uma gestão desse acompanhamento, tá? Qual é que é o meu calendário de reunião que eu vou sentar com os meus... Reunião, né, na verdade, momentos para que eu analise o resultado junto com a minha equipe, né? Poxa, não atingimos os resultados esse mês. O que a gente vai fazer? Esse calendário é muito bom, porque eu já começo a criar aqui um ritual, tá? Um ritual de método, disciplina, organização e previsibilidade. Isso me dá o quê? Uma gestão mais efetiva. Então, por exemplo, sempre que fechar os resultados do mês, nós vamos sentar com o pessoal e vamos analisar alguns itens aqui para saber o que aconteceu. Nisso, a gente vai, na verdade, explorar aqui a opinião de cada um, que é o que eu vou falar aqui um pouco. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, né? Depois que a gente estabelecer as nossas metas, é estabelecer, na verdade, um ritual de acompanhamento dessas metas. Né? O que a gente geralmente vê
né, nesses acompanhamentos, tá? Pendências do mês anterior, ou seja, você falou que ia fazer isso dentro de um plano de ação, você fez mesmo? Se não, fica muito, não, você não fez, eu esqueci, vamos colocar de novo aqui para você fazer, né? E aí sempre você não vai evoluir, né? Se você está propondo a mesma coisa ali, se você não tem cheque em cima disso. Análise dos resultados, análise da execução desses planos, né? E aprovação de tudo que será feito daqui para frente pelos gestores. Tá, então você vai fazer isso, está dentro do seu plano, ok, está autorizado, vamos lá em frente disso, o que eu posso te apoiar? Então, essa é uma pauta de reunião que a gente faz, entendeu? Durante o acompanhamento. Então, como eu falo que o acompanhamento é a chave, aqui eu coloquei aqui, ó, para que as metas da Baby Jean sejam alcançadas, é necessário acompanhamento sistemático. Da minha cabeça, eu bolei aqui algumas metas aqui, por exemplo, da Baby Jean Unidade BH. Acho que nem sei se tem unidade BH, mas eu coloquei aqui, tá, Lucas? E aí eu tenho aqui o painel da Baby Jean Unidade BH, tá, gente? Que era o quê? Quantidade de alunos, tinha uma meta de 300, vendas aí em reais, satisfação de clientes, despesas e alguns projetos especiais, tá? Então, eu tenho minha meta lá, a quantidade de alunos, que ela era 300, eu fiz 270, e eu tenho as vendas, que veio mais ou menos a reboque disso, que era 300, eu fiz 250. Quais os resultados eu vou analisar? Até para a gente questão de dar foco no problema. Eu vou analisar os resultados que eu não atingi primeiramente. Posso passar por outros resultados? Posso, mas eu vou analisar aquilo que eu não atingi, tá? Então, o que eu não atingi aqui? Por exemplo, eu não atingi a quantidade de alunos. Era para mim fazer 300, tinha uma meta de fazer 300 alunos num determinado período, eu fiz 270, e aí eu começo aqui a fazer a estratificação do problema. Tá, tinha quantidade de alunos aqui, 300. Aí eu, da minha cabeça, falei, poxa, em qual plano eu não atingi? Eu tinha um plano A, eu tinha um plano B, eu tinha um plano C, são planos aí que, né, a Baby Jean poderia ter, e aí eu vi que, poxa, eu não atingi minha meta aqui no plano, que é o plano B, era para mim fazer 50, eu fiz 20, então, primeiro, aquilo que eu falei, eu identifiquei o meu problema, eu priorizei o meu problema, eu vou atacar aqui, a partir de agora, o plano B, por que eu não atingi o meu plano B em número de alunos. Então, por meio dessa análise, como está aqui embaixo, a gente prioriza o problema, para dar foco no problema, para não fazer também um plano de ação para tudo. Priorizei esse problema, poxa, identifiquei que foi o plano B, correto. Eu vou aqui para o meu segundo passo, né? O porquê desse problema. Então, está aqui um plano B, né? O plano B, eu vou fazer uma análise do por que eu não atingi a minha meta, né, o meu objetivo nesse plano B. Formato não aderente, baixo investimento de mídia, valor do plano, o plano não interessa ao meu público local, evasão, falta de treinamento do instrutor. Então, ou seja, eu busquei as causas porque eu não atingi esse plano. E a gente fala aqui, gente, que por meio dessa análise, o que a gente gera? A gente gera o quê? O conhecimento sobre o problema. Se no passo anterior eu estava identificando o problema e priorizando o problema, aqui agora eu estou explorando o quê? Qual que é a causa do meu problema? Explorando a causa do meu problema, eu vou gerar o quê? Um conhecimento para que eu possa fazer um plano de ação efetivo em cima disso. Então, o primeiro passo foi identificar, o segundo passo foi analisar a causa, qual que é o terceiro passo? Poxa, frente a esses problemas, né, frente a essas causas, o que eu vou fazer? Então, aqui a gente viu que, poxa, que realmente teve várias causas, mas para a gente priorizar um pouquinho mais, a gente vai elencar aqui esse mês. Baixo investimento em mídia e falta de treinamento do instrutor. A partir disso, o que eu faço, gente? Eu elaboro um plano de ação. Realizar um novo treinamento do instrutor, elaborar uma campanha do plano para divulgação e reformular o valor hora do plano, né? Foi também uma coisa. Então, assim, a gente já pegou e já elaborou esse plano. Esse plano ele vai ser checado daqui a um tempo, né? Essas datas que estão utilizadas, mas daqui a um tempo, na reunião seguinte, eu vou checar esse plano para saber realmente se o meu plano ele foi efetivo ou não. Então, ou seja, priorizei o problema, identifiquei meu problema, analisei minha causa e plano de ação. Simples. Todo mês eu vou fazer isso, ou então de 2 em 2 meses eu vou fazer esse tipo de acompanhamento para analisar o meu resultado. Poderia ser feito também em cima da receita. Poderia, né, a receita também lá a gente não atingiu no meu exemplo que eu dei. Então aqui eu fiz mais ou menos um quadro de metas, entendeu? Para cada, por exemplo, simulando aqui uma unidade, falei que ela não bateu o resultado e como que a gente analisa esse resultado em frente a isso, tá, gente? Então, ou seja, o que a gente fala, né, gente, que eu falo, o plano de ação é que realmente vai colocar a minha gestão em movimento. O que eu vou desenvolver para o quê? Para conseguir atingir meu resultado. E como eu falei com vocês, isso é um processo de melhoria contínua, né?
E aí eu falo, poxa, qual que é o valor agregado dessas análises, tá, gente? Então tem lá, como eu falei com vocês, todos esses passos, né? Na identificação do problema, eu defino claramente o que é que eu quero atacar. Na análise do problema, né, que é o seguinte, dividir o problema maior e menor, eu analiso os maiores desvios para focar na minha tomada de decisão. Na análise de causa, eu gero informação sobre o meu problema. E no plano de ação, eu ponho a minha gestão em movimento. Então, ou seja, são passos simples que eu faço, mas o quê? Que me dá, na verdade, uma assertividade aqui na minha tomada de decisão do meu plano de ação. Porque senão, gente, caso contrário, é o seguinte, né? A gente fala que quem não planeja é planejado, né? Então, sim, o planejamento ele permite a solução mais rápida, como eu falei, né? Então, eu tenho aqui essa pessoa aqui, primeiro, com a expectativa de solução do problema, sem planejamento por tentativa e erro. Eu vou chegar aqui e vou ficar cheio de dúvida. Aqui, eu tenho expectativa baseada, entendeu, no planejamento, né? Então, eu tenho uma expectativa de solução do problema mais assertiva. Então, o que a gente fala? Se você não é planeja, você vai ser planejado por qualquer pessoa, ou pelos seus colaboradores, ou pelo mercado, e aí é uma série de níveis, entendeu? Que a gente vê aí hoje em dia. Então é isso. Por que eu utilizo o método? Eu utilizo o método porque para ter uma sequência lógica de, na verdade, análise e é para direcionar o resultado. Fechando essa parte do método, gente, agora a gente entra aqui pensando no processo Baby, né? E aí eu quis explorar um pouco o funil de vendas, que é uma coisa, poxa, né? Uma coisa muito comum em qualquer empresa, né? Então, primeira coisa, né? Qual é o tamanho do meu mercado? A gente já parou para refletir sobre isso? Qual que é o tamanho desse mercado? Quem que eu posso atender? Quais os clientes eu consigo atender? Então, ou seja, eu tenho que ver o tamanho do meu mercado e os clientes também que eu tenho capacidade de atender. Quais os clientes eu quero atender? Isso aí é muito comum. Eu demito o cliente. O cliente entendeu que não tem nada a ver com o meu fit, que não tem uma cultura, eu não vou atender. E isso é importante, porque é o seguinte, às vezes você esforça para atender um cliente que o custo-benefício daquele cliente ele não vai te atender dentro do plano que você tem. Então, ou seja, qual que é o meu perfil de cliente que eu quero atender? Né? Quem são esses clientes? São os bebês? São os pais dos bebês? Isso tem que estar muito claro para a gente, até para o quê? Para a gente formular uma campanha. Né? Para falar, poxa, quem que eu atendo? Qual que é o meu argumento de atendimento? Quem que eu quero atingir para isso? Quem são os meus concorrentes? Existem concorrentes? O que eles estão fazendo de melhor? Né? O que eu posso pegar de boa prática deles? Quais são as minhas metas por time, por produto? Né? Então, tudo isso aí ele vai em relação a essa inteligência comercial. Da minha abordagem, como está sendo minha abordagem junto aos meus clientes? Né? Como que eu busco o cliente? Né? Eu tenho um processo para buscar esses clientes, né? Para o cliente chegar, né? O que eu faço? Eu atuo, por exemplo, em escolas, eu vou buscar esses clientes onde? Né? Como que está a minha máquina de vendas? Tá? De tantos clientes que chegam hoje para mim, que a gente chama de leads, que não é o cliente ainda, é aquela pessoa que me procura. De quantos que chegam, quantos que convertem para ser cliente? Por que eu perdi esse cliente no meio do caminho? Né? Ele chegou, teve interesse, eu apliquei o plano, eu informei os planos para ele, ele, beleza, ok, peguei o contato e depois ele não fechou comigo. Por que ele não fechou? De 100 pessoas que me procuraram, 5 fecharam, né, dá 5% em cima disso aí. Como que eu posso aumentar essa minha taxa de fechamento de clientes? Onde que eu estou falhando? É na minha abordagem? É no momento da explicação? É no momento de fechar a proposta? Como que, na verdade, eu sinto aquilo que eu falei lá atrás, essas dores do cliente para entender realmente o que eu posso ofertar para ele? Isso tudo faz parte aí, tá, gente, da máquina de vendas. E aí vai, como que está sendo feito, trabalhado o social selling, entendeu, de cada franquia, nas mídias digitais, né, nas redes sociais aí. Como que é a minha prospecção ativa? Eu vou atrás ou não? Só espero o cliente chegar, né? Como que eu faço isso? Né? Eu faço uma prospecção mais ativa? Eu vou em associações de pais e alunos, sei lá, alguma coisa assim. Qualificação, eu conheço o cliente, qual a solução eu vou oferecer para o cliente, né? Então, ou seja, essa questão de tentar oferecer tudo, às vezes não é a melhor coisa. Ofereço primeiro uma solução pequena e depois vou ampliando o meu pacote em cima dele a partir, entendeu, do relacionamento de confiança, que a gente fala que o cross-selling, né? Vou aumentando, na verdade, o meu mix de produto dentro de cada cliente. E eu tenho esse mix de produto para oferecer. Qual que é a dor do cliente? Como eu falei com vocês, é muito importante a gente entender a dor do cliente para oferecer o produto certo.
E, além do mais, qual que é a expectativa do cliente com isso? Então, ou seja, identificar a dor, pergunta para ele, qual que é a sua expectativa com isso? Né? E ele vai falar a expectativa e você fala, pô, eu vou superar a sua expectativa, eu vou atender a sua expectativa, ou não. Vendas, né? Eu tenho uma apresentação que faz sentido. Meu processo de negociação é um processo, poxa, que fecha negócio, como eu falei, dos 5, dos 10, dos 100, quantos entram? 5, 5%. 5% para mim está bom, é minha capacidade de atender. Poxa, eu tenho aqui 95% para trabalhar ainda. Como que eu trabalho esses 95%? E sucesso do cliente, tá, gente? O que é sucesso do cliente? Tá? Depois que ele vira o cliente, né? Então, como que está rodando isso, né? Como que eu acompanho isso? Como que eu implantei o projeto? Como que eu encanto o cliente em função disso, né? Então, ou seja, o sucesso do cliente, ele é muito importante o quê? Para reter o cliente. Todos nós sabemos, claro, que o cliente ele tem uma vida útil, né? E de vocês também não é diferente. Mas, poxa, durante essa jornada, né? Como que eu implementei o meu projeto? Como que eu acompanho esse cliente? Qual o feedback que eu dou? Né? Como que eu colho as críticas aqui para que eu consiga melhorar o meu produto de forma a deixar o cliente o quê? Encantado, né? A gente está trabalhando aí com vidas, né, gente? A gente tem que realmente buscar encantar o cliente. A relação cliente, né, na verdade, com a gente, tem que ser uma relação realmente de parceria, né? Então, ou seja, eu não posso encarar o meu cliente como um problema, né? E muitas empresas encaram o cliente como um problema. Tá, se eu não tiver um cliente, eu não tenho mais nada. Então, ele não é um problema. Eu tenho que o quê? Identificar qual é a dor do cliente e não tratar ele como um problema. E a partir daí a gente muda a ótica, entendeu? De deixar o cliente como um problema para o quê? Para encantar o cliente. Né? Ou seja, como que eu passo esse encantamento do cliente. Gente, eu acho que eu terminei aqui faltando 5 minutos. Aqui é o meu QR Code lá no LinkedIn. Átila Machado, eu estou lá no LinkedIn. Também no Instagram, também, mesma coisa, Átila Machado com TH. Caso vocês queiram aí trocar uma ideia, estou sempre aberto na medida do possível aí, eu consigo responder muita coisa para todo mundo. E eu finalizo por aqui, Lucas. Vamos lá. Voltei aqui com o vídeo. Se quiser deixar de compartilhar. Não, deixa aí para o teu QR Code, óbvio. Pessoal, o que acharam? Perguntas? O que vocês gostariam de compartilhar aí com a Átila? Uns minutos aí para a gente só contar com a participação de vocês. Alguém tem uma pergunta? Alguém tem uma observação? Pessoal aqui envergonhado, Átila. O pessoal está mais envergonhado que da outra lá, viu, O pessoal rapaz? de Minas participou isso, que o Mineirinho é mais quietinho. E o menino é calado, hein, rapaz? Olha lá, hein? Falando, e eles participaram. Ninguém tem dúvida aí, pessoal? Ninguém tem uma pergunta? Bom, só para dizer para vocês que esse material vai estar gravado, vocês podem rever depois aqui, perfeito, os nossos franqueados, né? Lembrando que esse é um material confidencial da franqueadora, tentem não repassar, por favor, né, para terceiros. E queria agradecer demais, Átila, a tua participação, tudo que tu agregaste aí para a nossa empresa, acho que está bem alinhado o que a gente pensa, né? Bem alinhado o que a gente está trabalhando aí, principalmente muitos franqueados aí que a gente conversa bastante, eles estão ainda nesse engajamento e acho que as tuas palavras, os teus ensinamentos aqui deixaram tudo muito mais claro na questão de processos internos. Perfeito? Então, primeiro é agradecer de verdade pelo teu tempo aí. Para que você saiba, o Átila fez um grande favor para nós, assim, que a agenda dele é pior que de governador lá do Zema, Pois né? é. Porque o cara é difícil, mas agora vocês viram por que ele é difícil, né? Por causa desse show aí que ele deu para nós. Átila, muito obrigado mesmo. E em breve teremos mais trabalhos em conjunto aí, com certeza. Te agradeço, Lucas, agradeço a todo mundo. Bom dia para todos e conte comigo aí no que for preciso aí também, tá bom, gente? Um abraço aí para todo mundo. Perfeito. Um abraço, obrigada. Até logo, um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Boa quinta.